Vamos louvar a Deus de novo nessa casa. Vem comigo. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como o submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. Bem, gostaram de se divertir com a Lica? Louvaram a Deus? Sai do sofá, hein? A hora que a Lica chamar, levanta, coloca todo mundo aí na sua casa para louvar a Deus, né? Com o nosso corpo. E vocês estão bem? Hoje a Tia Fer veio aqui trazer mais uma palavrinha, ter um momentinho com vocês, tá? E hoje eu quero lembrar vocês sobre quem é o nosso Deus. E o nosso Deus, Ele é um Deus que faz milagres, né? E só Ele faz milagres, só Ele tem o poder de fazer milagres. Na escolinha, né, dominical, a gente sempre fala, a gente dá oportunidade para as crianças contarem e darem testemunho sobre o que Deus tem feito na sua vida, né, lá na sua casa. E as crianças sempre ministram muito, né? Vocês sempre ministram muito ao meu coração com o olhar que vocês têm nas coisas que Deus tem feito lá na casa de vocês, né? Sobre tudo que acontece, né, na nossa casa, na nossa vida, está no controle de Deus. Então, quando algo bom acontece, algo que foge do controle das nossas mãos, a gente sabe que quem controlou aquilo, quem fez aquilo foi Deus. Então, é um milagre, né? Hoje eu vou contar sobre um milagre que Deus fez usando a vida do profeta Eliseu. E a tia já contou, né, para vocês, teve uma liçãozinha aí há uns dias atrás,
que a tia falou sobre o profeta Eliseu, né? Ele era um homem que falava com Deus, tinha intimidade com Deus. E Deus falava com ele levava palavras de Deus às pessoas, né? Deus passava recados para ele e ele passava para as pessoas que estavam precisando. E um certo momento, uma mulher ficou viúva, né? E ela tinha 2 filhos. A Bíblia não conta se esses filhos eram adultos ou eram crianças, mas eu acredito que eram 2 filhos ainda pequenos, crianças, né? Porque quando uma mulher ficava viúva, a responsabilidade de cuidado sobre a vida daquela mulher passava para os filhos, né? Então, se ela estava preocupada com algumas coisas, algumas situações, é porque esses meninos eram crianças, eu acredito. Eles não poderiam ajudá-la naquele momento. Ela tinha responsabilidade sobre eles. E ela estava muito aflita, porque esse marido tinha deixado uma dívida. E os cobradores chegaram lá na porta dela e eles vieram cobrar a dívida. E como ela não tinha, né, o marido dela não estava mais ali, né, para suprir as necessidades, ela ficou preocupada, porque os credores estavam querendo levar os filhos dela embora, né, e eles iam ser escravos, né, iam ser levados como escravos, iam ser escravizados, para que a dívida dela, né, do esposo fosse quitada. E ela estava muito desesperada. Então, ela foi buscar quem? O profeta Eliseu, pois o marido dela era amigo do profeta Eliseu, né? Seguia, né, os conselhos do profeta, ouvia também a voz de Deus, buscava Deus, e ela correu lá e sabia que Eliseu era um homem de Deus. E ela foi buscar conselho com Eliseu. E aqui eu já tiro uma primeira lição. Olha só, quando a gente está em algumas situações difíceis, a gente tem que buscar a pessoa certa para nos aconselhar, não é verdade? Às vezes a gente vai buscar conselho com pessoas que não conhecem a Deus. Então eles podem dar conselhos, né, do seu próprio entendimento. E a gente sabe que quem tem o melhor conselho é Deus, né? Então a gente deve buscar em pessoas que leem a palavra, que buscam no Senhor conselhos, na verdade, que buscam ouvir o que Deus fala. E essa viúva, ela fez o correto, ela foi buscar um conselho de um homem de Deus. E quando ela chega para o Eliseu, ó, tá lá em Reis 4, lá no capítulo 4. E aqui fala que ela foi falar com Eliseu. E quando ela fala com ele, ela fala assim, o que eu faço, né? Eu preciso de ajuda. E o Eliseu falou para ela assim, e o que eu hei de fazer por você? Ele também não tinha uma resposta e uma solução para o problema dela. E realmente ele não tinha. Ele é um homem, ele não tem poder, né? Ele pode até pensar em algumas estratégias, mas ele sabia que ele dependia de quem? De Deus para resolver aquela situação. Então, ele fala para ela, certamente Deus falou com ele, né? E ele fala, olha, o que você tem lá na sua casa? E aquela viúva fala para ele, eu não tenho nada em casa. Imagina uma situação dessa, ela não tinha nada. Eu, particularmente, eu nunca passei por uma situação de não ter nada. Já passei algumas, né? Eu lembro de situações na minha vida que a gente teve privações de algumas coisas, né? De não ter ali algo, né? Uma regalia, um doce, algo, né? Algo, mas a comida, o básico, sempre a gente teve, né, em casa. Então eu acredito assim, era uma situação muito difícil. Mas daí ela fala assim, peraí, eu tenho uma coisa em casa, que é uma botija de azeite, ou seja, uma vasilha com azeite. Azeite a gente sabe que é como se fosse um óleo, né? Um óleo. E ele era muito valioso, né, naquela época. E então Eliseu fala assim, então você vai fazer o seguinte, você volta para sua casa e você vai pedir para os seus vizinhos quantas vasilhas, vai recolher emprestado, vai pegar emprestado, né? Empresta dos seus vizinhos o quanto de vasilhas você puder. E não são poucas, você pega bastante. E você vai entrar na sua casa, você vai fechar a porta da sua casa com seus filhos e você vai pegar a botija que você tem de azeite e vai começar a encher todas as vasilhas que você conseguiu. E essa mulher, lá em Reis, em 2 Reis 4, diz
que ela obedeceu. Ela fechou a porta, ela pediu as vasilhas emprestadas. Eu acredito que ela deve ter mandado os meninos irem atrás, emprestar vasilha, e ela também. E eles pegaram muitas vasilhas. E eles levaram para casa e fizeram como o profeta pediu. Fecharam a porta e começaram a encher as vasilhas que estavam vazias com aquela vasilha que ela tinha só de azeite. A lógica humana, vamos pensar, se ela tem uma vasilha de azeite e ela tem um monte de vasilha para encher, essa conta não bate, não é verdade? Na nossa lógica, no nosso entendimento aqui humano, não bate. Mas, o que eu comecei falando para vocês nessa aula, né, nessa lição? Que Deus, nosso Deus é um Deus que faz milagres, né? E só Ele faz essas coisas. E ela começou a encher as vasilhas e as vasilhas não paravam de encher. Quando ela encheu a última, que para ela, né, não era a última, ela foi encher a última, ela pediu pro filho dela, traga mais uma vasilha. E o menino falou, mãe, não tem mais vasilhas, a gente já pegou todas e encheu todas. E naquele momento, o azeite parou de jorrar daquela jarra, ou seja, Deus fez um milagre, encheu todas aquelas, enquanto tinha vasilha, não parou, o milagre continuou, enquanto ela tinha vasilhas para encher, ela estava enchendo. Então, ela com todas aquelas vasilhas cheias de azeite agora, ela volta lá pro profeta, que ela não sabe o que ela tem que fazer, né? Ela volta lá pro profeta e pergunta, o que eu vou fazer com esse monte de azeite? E o profeta fala para ela, lá tá escrito assim, ó, vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e teus filhos viverá com o resto. Ou seja, tinha toda a provisão que ela precisava, né? Deus trouxe provisão para a casa daquela mulher, né? Instantaneamente, ele mudou a situação da vida daquela mulher. E eu quero falar com vocês hoje, crianças, que esse Deus que fazia milagres, né? A tia já contou para vocês sobre a história quando Jesus, uns séculos depois do que aconteceu ali, né, que Eliseu fez, Jesus veio à terra, né? E ele também realizou muitos milagres. A tia já contou para vocês daquela vez que Jesus, né, tinha uma multidão lá para alimentar e um menino, uma criança chegou e a única coisa que tinha ali para alimentar o povo eram 2 peixinhos e 5 pães. E Jesus realizou também a multiplicação daquilo que tinha na mão daquele menino e fala lá que todos se alimentaram e ainda sobrou 2 cestos lá, eu não lembro se era 2 cestos, mas sobrou ainda. Ou seja, Deus fez um milagre. E não foi só esse que a gente sabe, né? A gente sabe que Deus realizou outros milagres também. Então eu quero trazer hoje para a nossa vida essa reflexão de pensar que esse Deus continua realizando milagres, né? A tia já contou para vocês lá na escolinha, sobre alguns milagres que, né, eu presenciei na minha vida. A tia quando casou, né, vocês sabem que a tia tem 2 filhos lindos, a Isabela e o João Vitor, e teve um momento da minha vida, aqui da minha casa, que nós passamos por dificuldades, né, meu esposo, o Wanderson, ele ficou desempregado, só eu estava trabalhando, mas, né, o que eu ganhava não era suficiente, né, pra gente pagar todas as nossas contas. A gente, quando o tio Van estava trabalhando, a gente adquiriu, né, uma dívida que era a casa, a gente estava pagando, e daí ficou difícil de pagar. E naquele momento, a gente buscou a Deus, sabedoria de Deus, né? A gente não sabia o que fazer, né? Mas a gente sabia que Deus é um Deus de milagres. E eu lembro daquela ocasião, já contei para alguns de vocês, que Deus começou a aproximar pessoas para abençoar a nossa vida, né? Várias pessoas, né, que eu nem imaginava abençoaram a minha vida de alguma forma, de várias maneiras. Mas algo aconteceu extraordinário aqui dentro da minha casa, né? Vocês são crianças, mas vocês sabem, né, que o papai e a mamãe compram gás, não compra? Para cozinhar? A gente usa o gás, né, aquele botijão de gás para cozinhar. E naquele momento da minha vida estava muito difícil, né? A gente tentava cortar os gastos, né, tentar economizar em tudo. Mas a comida a gente precisava fazer, então eu cozinhava todos os dias, fazia almoço para viajante, tinha criança pequena em casa, precisava estar cozinhando.
E eu lembro que naquela época, a gente passamos por 9 meses de dificuldade ali, apertado, pouco dinheiro e muitas coisas para pagar. E durante 9 meses, que era o tempo que eu precisava para quitar as dívidas, que a gente, né, precisava quitar as dívidas, durante 9 meses, o meu gás lá do fogão, ele não acabou, ele não acabava. Ou seja, quem podia fazer isso, né, na lógica humana? Assim como o azeite na lógica humana não dava para encher todas aquelas vasilhas, na lógica humana, aqui em casa, o gás costuma durar 1 mês e meio, né? Um mês e meio, quando a gente não assa, não usa muito. Mas costuma durar 1 mês e meio e durou 9 meses. Como assim durar 9 meses um gás? Quem pode fazer isso? É Deus, era um milagre, era Deus fazendo um milagre na nossa casa, né? E fora que eu já contei outras coisas, né? Eu ia ao mercado para comprar as coisas, o dinheiro rendia, ou seja, eu encontrava promoções, né, do que eu estava precisando, era Deus fazendo, né? Então, eu quero falar para vocês, é um momento, né, eu tenho escutado muitas crianças, né, você sabe que eu trabalho com crianças, então às vezes eu escuto os pais, as crianças, e eu vejo, né, uma aflição mesmo, uma angústia no coração, porque a gente passa por um momento muito difícil, né, por conta do vírus, né, tem muitos pais desempregados, tenho conversado com pessoas que estão perdendo seus empregos, e eu vejo, né, as crianças vêm conversar comigo, às vezes a preocupação das crianças também com relação a isso. Elas sabem, né, que o papai e a mamãe precisam, né, do dinheiro, do trabalho, para que tenha provisão em casa. E eu quero falar para vocês, orem a Deus, porque é um período difícil, sim, é um período difícil, mas a Bíblia fala que nós não estamos sozinhos, Deus está conosco, então nós vamos passar por isso, não vamos passar sozinhos, Deus está conosco. Lembra da aula passada? Tanto na calmaria como na tempestade. Se o momento é difícil, Deus está conosco e Ele vai trazer a provisão. Nós servimos a Deus, nós confiamos, temos fé em Deus e Ele vai fazer, Ele é fiel, a Bíblia fala que Ele é fiel. Então eu quero que vocês tenham essas certezas. Ore a Deus, faça como essa mulher. Olha lá, essa mulher, a viúva, Eliseu pediu para ela, entrar na casa dela, vamos lá em Reis, entrar na casa dela e fechar a porta. Isso me lembra de algo que a gente tem que fazer, não é verdade, crianças? Lembra que a tia falou que tem momentos, né, no nosso dia que a gente precisa se recolher no nosso quarto, em um lugarzinho lá da nossa casa, para ter um momento com Deus e fechar a nossa porta, né? Ali é um momento do secreto entre você e Deus. Então, se estamos passando por dificuldades, para quem a gente vai recorrer? A Deus, que conhece todas as coisas, que tem o olhar sobre a terra e vê tudo o que está acontecendo. Então, nós vamos entrar lá no nosso quarto e nós vamos pedir conselhos e pedir que Deus venha e intervenha. Se for provisão de dinheiro, provisão de saúde, né, ou de trabalho, de tudo, nós vamos colocar nas mãos de Deus. E Deus vai nos ajudar, como Deus usou o que aquela viúva tinha na mão dela, que era só, ela falou que ela só tinha o azeite. Deus vai usar o que nós temos em nossas mãos, né? E vai multiplicar aquilo que a gente tem. Você pode ter fé e crer que isso vai acontecer. Porque nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus que nos ama, o Deus que se preocupa com a nossa vida, aquele Deus que foi capaz de enviar Jesus, o seu Filho à Terra, para ir lá na cruz, entregar a sua vida, para que a nossa vida fosse, nossos pecados fossem limpos, para que a gente tivesse a garantia da vida eterna, a garantia de que um dia nós estaremos junto com Deus. Esse Deus, Ele se preocupa com as nossas situações aqui da Terra, né? Com a nossa vida, de tudo o que está acontecendo aqui. Então, que você possa recorrer a Deus, né? Sempre a Deus. E eu queria deixar um versículo, né? Um versículo para reforçar isso, né? Essa certeza de que Deus é um Deus de milagres, é um Deus que se importa com a gente, é um Deus que continua nos dias de hoje realizando milagres. E Ele pode fazer multiplicar. Ele é um Deus que pode fazer coisas impossíveis acontecer.
aquilo que só ele pode fazer, ninguém pode fazer. Então o versículo de hoje, que vocês vão decorar, ó, vai lá na Bíblia, lá em Marcos, lá no capítulo 10, no versículo 27, fala assim: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Que você possa ser essa pessoa, assim como Eliseu teve essa ousadia de falar para a mulher, né? Por que ele teve essa ousadia de falar para a mulher? Volta lá para sua casa, pega a vasilha que você tem, pede todas que você conseguir emprestado e enche. Essa ousadia, essa fé de acreditar e pedir para ela fazer aquilo, era Deus, era a certeza de que Deus podia fazer. Ele tinha certeza, ele conhecia, ele já tinha visto as coisas poderosas que Deus podia fazer. Por isso que ele creu, né? E essa mulher também, mesmo não vendo algo possível ali, né, de melhora, ela foi obediente. Ela foi buscar o conselho com o profeta, ela voltou para casa dela e fez tudo aquilo que Deus estava pedindo para fazer. E a situação dela mudou. Que a gente também possa, nesses momentos, né, dias difíceis, ter fé, né, buscar os conselhos do Senhor e obedecer. E crer que coisas maravilhosas, coisas que aos olhos dos homens são impossíveis, mas que para Deus nada é impossível. Que Deus traga, né, provisão, que Deus traga multiplicação de recursos, né, emprego, portas abertas. Essa semana eu tive uma boa notícia. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, né, aqui em casa, e o esposo dela estava desempregado há muito tempo, né? E os jornais falam o quê? Momento difícil de conseguir um emprego, não é verdade? É um momento difícil, porque as pessoas estão sendo mandadas embora porque as empresas estão com dificuldade. E mesmo assim, né, eu falei pra ela, eu vou estar orando, né, para que Deus abra portas pro seu esposo, para que ele possa trabalhar. Só ela que estava trabalhando e eles estavam, né, eles pagam aluguel, tem muitas contas para estar acertando. E ela creu, ela orou a Deus. E Deus fez um milagre. O esposo dela essa semana foi chamado para trabalhar. Ele estava na casa dele, um currículo que ele mandou há muitos meses atrás, há uns 4 meses atrás, ele já estava desempregado há um bom tempo. Ligou para ele e chamou ele para fazer a entrevista. Naquele dia mesmo ele já foi fazer o exame para ser admitido, ele já teve a carteira assinada e essa semana ela estava agradecendo a Deus, porque isso são coisas impossíveis, né? Nós estamos num momento difícil e são coisas que Deus faz, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas necessidades e Ele sabe, né? Tudo que a gente passa, Ele não está sem se importar, Ele se importa conosco. Então creia, espere em Deus, tenha fé que o milagre pode acontecer. Beijinho, eu tô com saudade de vocês, logo, né, eu espero que logo eu possa estar no nosso ao vivo e a cores, que é muito mais gostoso, não é verdade? Mas enquanto isso, a tia vai gravando uns recadinhos pra vocês. Semana que vem tem novidade, tem 2 tios, né? Tem a tia Mari e o tio Danilo que estão doidinhos pra gravar um vídeo pra vocês também, pra ministrar o coração de vocês. Então, ó, beijinho, fica com Deus, viu? Deus do céu. A minha perna vai gangrenar. Bela!